Começando a transmissão, não sei se o ventilador de repente atrapalha. Começando a transmissão ao vivo, chegando notificação do WhatsApp, tá atrapalhado, não sei se o barulho passa aí pra vocês. Não sei se vocês estão me escutando, nunca fiz transmissão ao vivo, como é que funciona isso. Não sei se tem gente aí, toque, toque. Não posso com o ventilador desligado também, que eu vou derreter aqui dentro, pelo amor de Deus, é pra derreter um ser humano. Tem alguém já assistindo, eu não consegui ver quem apareceu aquele coraçãozinho assim, mas tô me sentindo muito famosinho, gente, muito bom isso aqui. Então, já temos 3, olha, 5, gente, adoro, vocês são maravilhosos. Pra gente começar, Letícia Prado foi a primeira. Não lembro de que turma, me perdoa, mas assim, valeu pela consideração, tamo juntão. Sarahá já está assistindo, adoro, né não? Então, gente, o objetivo dessa live é falar sobre as burocracias. É muito engraçado falar com uma câmera, você começa a rir. A pessoa que está acostumada com o teatro não está acostumada com câmera, entendeu? Ainda mais assim, porque não tem público, então não tem aquela reação imediata. Eu falo, não sei se vocês estão comigo, não estão comigo. Coisa de professor, né? Mas enfim, gente, Pablo tá assistindo, meu chefe, pelo amor de Deus, gente, não falem coisas que me constrangem, tá? Por favor. O barulhinho do WhatsApp aparece aí pra vocês, porque aí eu tiro, entendeu? Porque os contatinhos, né, gente? Aquela coisa. Tô brincando. Eu tô só fazendo uma horinha pra ver se chega um número legal de pessoas pra eu não ter que voltar no assunto, né? Mas enfim, estou no meu quarto, quase derretendo, né? Muito calor, esse Rio de Janeiro de derreter um ser humano. Falei pra mim, vó é a coisa mais engraçada do mundo, né? Eu sou criado com vó, eu amo vó. Então, assim, falei pra minha avó, vó, eu vou fazer uma live. Ela já olhou assim, fazer o quê? Desesperada já. Isso é uma cirurgia? Isso é tráfico de droga? É o quê? Aí, vou fazer no meu quarto uma aula, não sei o que, pros meus alunos, porque hoje a gente não teve aula presencial por causa da greve da polícia e tal. Ela falou, essas coisas de ficar aparecendo na internet, você tá arrumando ideia. Então, assim, gente, por favor, não me sequestrem. Minha avó vai ficar muito chateada com vocês. Eu vou tirar o barulhinho do WhatsApp rapidinho, porque a Sarahá falou que aparece. Então, eu vou tirar as notificações. Vou tirar, então, o som de tudo. Né? Se eu tirar da mídia, vocês param de me ouvir. Eu sou tão burrinho com essas coisas, gente. E você é aquele professor que fez doutorado na Suíça, mas não sabe mexer no datashow. Sou eu mesmo. Entendeu? Vou precisar da ajuda de vocês já na minha primeira aula, já fica avisado. É por aí mesmo que eu vou precisar. Temos 10 é um número bom pra gente começar a falar, né? 10 de 200, né, galera? 5%. Mas ainda tem meu chefe que não tá nos 200 que tá assistindo. Mas enfim, vamos começar pra gente adiantar esses assuntos, porque tem muita coisa. E assim, a minha vontade de fazer essa live foi pelo seguinte, eu tava conversando com uma aluna no WhatsApp, que é muito triste quando a gente tem um aluno que sabe o conteúdo, que está acompanhando, que entende a matéria, que está ali naquele ritmo, naquela correria de vestibular, e de repente ele perde uma prova e perde uma oportunidade porque ele não viu data de inscrição, porque ele errou o local da prova, porque ele chegou atrasado. Então, às vezes a gente está tão focado em português, matemática, física, história, que a gente esquece desses detalhes, né? Que não são detalhes que são muito importantes. O vestibular é muito rígido. Eu brigava muito na minha antiga escola. Está aparecendo aqui, sua conexão é fraca. Isso significa que a minha imagem está parada para vocês, travada. Não sei fazer as coisas sem resposta, gente. Me responde, enche de comentário, fala, senão eu vou ficar tenso aqui. Por quê? No WhatsApp, quando você está fazendo chamada ao vivo, mandando nude, alguma coisa. Brincadeira. Aí quando aparece conexão fraca é porque sua imagem congelou pra pessoa, né? Não sei, na live. Enfim, então no meu antigo colégio eu brigava muito por causa disso, porque eles não cobravam tempo de prova do aluno. Aí o pessoal ia pro Enem sabendo o conteúdo, que o meu colégio dava uma base muito boa. Mas perdia tempo de prova, deixava de fazer questão. Era uma porcaria. Alguém já me respondeu, a Débora, que tá travando. Putz, grila. O que eu faço? Eu não sei. Tá travando, tá embaçado, tá pixelado. Quer dizer, tá uma merda, né? Vocês estão vendo o que? Um borrão aqui, uma gelatina azul, de repente. O que eu faço? Eu não sei mexer nessas coisas. Já temos 14 pessoas acompanhando. Queria agradecer a todos vocês que acompanham a nossa live.
podia alguém ligar, né? Eu sempre sonhei em falar assim, abaixa o volume da sua TV e me escuta só pelo telefone. Sempre quis fazer o Bom Dia e Companhia. Enfim, é... Tá travando ou não tá travando, gente? Vocês estão se contradizendo, vocês são falsos. Sabe? Ai, ela falou que eu tô gato. Obrigado, gente. São seus olhos. Enfim, só tá sem qualidade. Poxa, Matheus. Espero que seja a imagem, não a aula, de coração. Ah, ele mandou a imagem embaixo. Valeu, Matheus. Gente, preciso começar a falar de assunto sério, porque eu gosto de conversar, vocês sabem que se deixar eu vou só enrolando, né? Eu sou aquele professor que conta histórias da vida, que é muito bom no ensino fundamental, mas no médio a gente está na correria para o vestibular. Vamos começar falando da nossa querida e pobre coitada UERJ, né? Vocês sabem, não sei quem tem meu Facebook. Vai rolar, volta. Agora você... Ah, tá. Agora eu tô lindo, obrigado. Obrigado, são seus olhos. Vou até botar meu óculos, que eu não tô acreditando nisso. Pera aí, que eu não aguento, né? Adoro tacar um óculos escuro assim, aleatório, no meio do nada. A Sarah Ra, bem fraco de feição. Gente, vamos concentrar, focar no assunto, que daqui a pouco meu chefe tá assistindo e vai brigar comigo. É sério. Vamos falar da UERJ. Eu não sei quantos de vocês têm meu perfil pessoal, mas eu postei esses dias um texto sobre a UERJ que vai mal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Fala que tá me ouvindo, que quando a pessoa não se ouve, ela grita. Daqui a pouco eu tô gritando com vocês. Ai... Sarah Ra é ridícula. Enfim, eu postei um texto sobre a UERJ, eu fui lá cancelar minha matrícula. A maioria dos professores do PU acho que são da UERJ. Todo mundo sabe que a UERJ é meu amorzinho, meu xodó. Só que infelizmente eu não pude ficar lá por causa dessa situação toda de greve. Agora a minha imagem tá meio lenta também, não sei. Se estiver travando, vocês avisem que eu tô acompanhando aqui. Ah, tá. Sim, a Paula mandou um sim, aí eu já ia perguntar sim do quê? Porque eu não sabia. Eu falo muito, não acompanho, mas sim tá me ouvindo, né? Beleza. É igual o Snap, né? Snap tem isso, a pessoa manda uma mensagem, quando você manda uma mensagem, quando a pessoa responde, você fica, mas era o que eu tava falando, né? Essa pessoa sou eu. Enfim, a UERJ continua fazendo o vestibular dela à parte, né? Separado do Enem. Eu sou do viés de que esse ano a UERJ não devia fazer vestibular, porque é complicado você admitir mais gente no momento em que a UERJ está, né? Na crise financeira pela qual a UERJ passa. Então, o que acontece? A menina já mandou assim, enfim, tipo assim, para de enrolar e começa o que você tem que falar. Vou começar, Letícia, não briga comigo. A UERJ vai continuar fazendo vestibular, a gente tem o vestibular 2018 da UERJ. Isso, apareceu conexão fraca de novo. E isso é outra coisa que é importante, que vocês não deem mole. Porque a UERJ chama de vestibular 2018. 2018 é o ano que vocês vão ingressar na faculdade, caso passem na UERJ. Enquanto o Enem não é Enem 2018, é Enem 2017. Então, em algum momento, você pode entrar no site da UERJ e procurar alguma coisa por vestibular 2017, que é um vestibular que já passou. Que é o vestibular da galera que está aí se inscrevendo e entrando e se matriculando esse ano. Eu, quando fiz a prova em 2015, eu fiz vestibular 2016. Então, a UERJ trabalha com esse sistema. O Enem já não, ele usa o nome Enem e o ano que vai ser realizada a prova mesmo, não efetivamente o ano em que vocês vão ingressar no ensino superior. Ainda bem que minha mãe não vai ver essa live, que se ela visse aquele monte de fio espalhado ali no chão, ela ia mandar comentário, ela ia me xingar, ia ser péssimo. Enfim, vocês iam perder todo o respeito agora mesmo. Enfim, já temos uma pergunta. Eu gosto das perguntas porque, assim, é muita coisa para falar a nível de burocracia de vestibular. Então, as perguntas vão me orientando. Eu vou abrir um parênteses para responder a pergunta da Letícia. Alguém veio me perguntar, acho que é Stephanie, é aquela mesma menina da turma C que veio falar comigo no final da aula, que é um amorzinho de pessoa, se ela quer medicina, olha eu expondo a menina, eu sou desse. Ela veio perguntar se vale a pena tentar, se eu acho válido tentar a UERJ. Gente, quando eu estava fazendo vestibular, eu fiz veiga. Eu só não tentei fazer um vestibular para uma faculdade em Petrópolis, porque minha mãe falou que eu não ia. Falou assim, se você passar, você não vai, e eu também não vou te levar no domingo de prova, você não sabe chegar.
Então eu não fui, porque assim, eu acho válido todo tipo de prova. Quando você está nessa correria de vestibular, você precisa se preparar em questão. Aí eu te falo, é a questão extra conteúdo. Você precisa se programar e aprender a trabalhar o tempo de prova, o horário de prova, quanto tempo você precisa sair, quanto tempo você precisa para sair de casa, o que você precisa levar para comer. Entende? Isso é importante, isso você vai treinar em todas as provas. Seja o vestibular da Veiga, sejam outras provas de faculdades particulares, sejam das faculdades que têm o seu vestibular próprio, que não são pelo Enem, como é o caso da UERJ. E a prova da UERJ é uma prova extremamente inteligente, é uma prova extremamente bem composta e bem articulada. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fanzaço da UERJ. Então eu acho que vale a pena sim, seja o curso que vocês querem. Alguns cursos só tem na UERJ, acho que Relações Públicas, Arqueologia, tem uma meia dúzia de cursos que só a UERJ oferece dentro do estado do Rio. Então assim, vale a pena fazer sim. Façam, invistam. Quem tiver condições financeiras de fazer os 2 EQs, façam os 2 EQs, ainda que tenham ido bem no primeiro. O meu conselho é fazer, é praticar, é ter experiência. Porque, assim, a primeira vez que eu fiz a prova da UERJ, que foi em 2014, eu tinha aquela noção de vestibular com muito susto, com muito medo. Então eu achava que se eu tivesse durante a prova, eu olhasse para o lado, ia aparecer um fiscal com um porrete para me bater, igual aquelas babás mais de filme. Entendeu? E não é assim, uma coisa tranquilo ao mesmo tempo não é, mas quanto mais você faz, mais você pratica, mais aquilo ali se torna natural para você, acompanhar o site, o período de inscrição, entendeu? Foi uma coisa que eu até comentei durante a reunião de professores, vocês têm que ter o hábito de acompanhar e-mail, de acompanhar site, às vezes você quer um concurso, quer um estágio, hoje em dia a internet está aí para isso, então a gente criar esse hábito de acompanhar isso vai ajudar a gente, para não perder inscrição, principalmente. Então a ideia dessa live é aprofundar um pouco mais, voltando, né, aprofundar um pouco mais do que o Ramon falou no primeiro momento no primeiro momento de abertura, né, momento de abertura, enfim, de abertura do PU, né? Assim que começou, ele deu uma pincelada nisso. Eu já tinha a intenção de me aprofundar com vocês nesse assunto na minha primeira aula. Só que a gente tem pouco tempo, então eu ia ter que parar um pouco o conteúdo para falar disso. A live me dá a oportunidade de falar disso sem parar o conteúdo. Eu só queria saber que horas são, se não me perco. A Sara Ha perguntou, você acha que a galera de 2017.1 consegue estudar ainda esse ano? Então, Chuchu, primeiro tem que estudar a galera de 2016.2, que no caso era eu, tá? Que já é um problema. Eu não quero me ater a isso, senão eu vou ficar só falando de como a UERJ vai mal, daqui a pouco eu choro. Mas enfim. Ou, eu acho que vai ser adiado o início das aulas, ele vai ser adiado até pelo menos depois do carnaval, de repente a UERJ vai estar voltando aí juntinho com a UFRJ. Não vai voltar uma faculdade limpa e maravilhosa e nova, não vai voltar uma faculdade particular, vai voltar como sempre esteve, como sempre caminhou. A UERJ é uma rebelde com causa, ela é alguém que caminha aí na contramão da ideia de vestibular que o governo federal tem imposto, né, que é o Enem. A UERJ sofre essas retaliações financeiras desde que começou o Enem e ela não aderiu. E ao mesmo tempo que ela não aderiu ao Enem, a UERJ, ela, me perdoem a expressão, mas ela mete pau no governo federal quando ela tem oportunidade. E no governo estadual também. A prova da UERJ é muito revolucionária nesse sentido, sabe? Ela tem questões maravilhosas, ela fala mesmo de corrupção quando tem que falar. Ela é mais conteudista, eu amo a prova da UERJ. Então sempre que ela tem uma oportunidade de espetar, de apontar, de criticar, de dar uma agulhada no governo federal, no governo estadual, ela faz. E ela continua sofrendo retaliação, mas a UERJ não cai. Se ela cair, ela cai atirando. Esse é o perfil da UERJ, eu acho isso fantástico. Enfim, eu acho que de repente o pessoal de 2017.1 consegue sim estudar. Gente, vocês me elogiam, a Letícia ficou com ciúme, porque eu sou crush dela desde sempre. Letícia é professora de redação, tá? Vocês não acharem que eu já estou assediando alguma aluna, pelo amor de Deus, me respeitem. Vamos falar do que a gente tem que falar, senão a gente perde o foco. Agradeço os elogios, vocês são maravilhosos. Não preciso elogiar. Enfim,
Vamos falar de UERJ, que é a primeira prova que a gente tem aí. Eu peço desculpa, antes de tudo, pra galera que tem o desejo militar. Eu nunca me interessei pelas provas militares, eu confesso. Então, assim, eu não tenho conhecimento quase nenhum. Eu sei do bombeiro, porque é junto com o vestibular da UERJ, mas assim, as demais, SpaceX e tal, eu conheço as questões, eu sei trabalhar com elas, mas eu não sei data, eu não sei edital. Nesse sentido, não posso ajudar vocês, pelo menos não no momento. Vamos falar de UERJ e de Enem. Eu virei como se tivesse muita coisa escrita no quadro, né? Mas a minha intenção é escrever, porque você sabe que eu preciso rabiscar, né? Vocês viram na aula inaugural. A imagem tá boa, o som tá bom, porque eu me vi falando agora e o som saindo atrasado, aí fiquei tenso já. Enfim, gente, a UERJ tem o seu primeiro exame de qualificação em junho, normalmente, né? É claro que essas datas ainda não foram divulgadas pra gente, mas normalmente a segunda semana de junho, teve um ano que caiu até no domingo, que era Dia dos Namorados, então é por volta de 12, 13, por aí. Antes disso, abrem as inscrições, abre o período de confirmação e antes disso, ainda, abre o período de isenção de matrícula. Os alunos que têm direito à isenção de matrícula são aqueles que comprovem uma renda baixa, que seria uma renda insuficiente para gastar dinheiro com matrícula. E os alunos que cursaram todo o ensino médio e concluíram o ensino médio, né, claro, na rede pública de ensino. São essas pessoas que têm isenção no vestibular da UERJ e também no Enem, tá? Mas por enquanto vamos falar da UERJ. Esse período de isenção ele abre, fica em torno de uns 20 a 30 dias. Alguns pedidos de isenção são aceitos, outros não. Quem tiver o seu pedido indeferido, o jeito é pagar, não tem jeito, tá? E quem não tiver não precisa pagar, mas isso não garante a sua matrícula. Você pediu a isenção, ou seja, você está isento de pagar aquela taxa do primeiro EQ, caso você venha se matricular. Se você não se matricular, é contigo. Então, você tem que fazer a sua matrícula como todas as outras pessoas, como as pessoas que não pediram a isenção, inclusive. Eu acredito que não tenha aumentado, porque já deu uma aumentada boa, mas os 2 EQs da UERJ, cada um tem o valor de R$60 e a última prova, o exame discursivo, é R$100. Eram esses os valores do ano passado. Ainda não saiu o edital para aumentar desse ano, eu acredito. Eu vou anotar aqui para vocês não se perderem, depois eu aproximo do quadro e vocês tiram um print. Tô igual aquele, tirando print igual aquele outro pré-vestibular que eu não posso falar o nome porque é concorrente. Então, vestibular UERJ. Vestibular UERJ. Primeiro aqui, é em junho. Lembrando que junho depois eu vou aproximar, tá? Primeiro que junho é a prova, não é o período de matrícula, e custa mais ou menos, pelo menos era o preço do ano passado, é bom vocês se atentarem a isso, que de repente aumenta para esse ano, vocês vão querer que eu pague a diferença, não tem a menor condição, não há possibilidade, tá? O segundo é que costuma acontecer na segunda semana de setembro, tá? O vestibular da UERJ é mais ou menos assim, você faz a prova no domingo, isso é importante lembrar. A prova não é como o Enem, não é sábado e domingo, é só no domingo. Papiro do Antigo Egito, R$100 a prova discursiva eu uso. E a prova discursiva tá maior esse ano, vale lembrar, né? Porque tem os livros, eu não vou me ater muito à questão dos livros literários que foram pedidos para o vestibular da UERJ, porque o professor Luiz Henrique vai falar deles na live que vai começar mais tarde, tá? Então, o segundo é que ele acontece em setembro, tá? Os 2 EQs, que na verdade se chamam exames de qualificação, a gente chama de EQ, fazem parte da primeira fase. A UERJ não tem 3 fases, não é um EQ, outro EQ e a prova discursiva. Cada prova dessa não corresponde a uma fase, porque as 2 provas primeiras, os 2 EQs correspondem à mesma fase, tá? E costuma ser por volta de setembro, também nessa faixa de R$60. Essa faixa de R$60
Esses dois são iguais, têm o mesmo nome, o mesmo valor, porque são praticamente a mesma prova. Cobra-se o mesmo conteúdo, pode ter uma matéria a mais, mas o modelo é o mesmo. A ideia é que o segundo EQ é uma chance que vocês têm de recuperar um possível mau desempenho no possível desempenho ruim no primeiro EQ. Então a gente tem aqui o primeiro EQ em junho, R$60, o segundo EQ em setembro, R$60. A prova acontece num domingo, de 9 a 1h30 da tarde, tá? São 4 horas e meia para fazer a prova, perdão. A prova começa às 9, então aquele mesmo esqueminha que não precisa falar mais, né? Chovendo molhado, vocês têm que chegar no horário, vocês têm que levar um lanche de vocês. O cartão de confirmação, tá? O cartão de confirmação da UERJ, ele não chega pelo correio. Acho que nem o do Enem tá chegando mais. No meu ano de vestibular, que foi 2015, ele ainda chegou. Mas eu acho que agora o governo, com a contenção de despesas, está economizando papel, está muito ecológico. Eu sei que o da UERJ não chega, nunca chegou. Ele é liberado no site, você imprime em algum lugar o seu recibo de pagamento, né? Normalmente a UERJ, eles pedem para pagar no Bradesco, isso é importante também. Acho que a UERJ só paga no Bradesco. E o Enem é no Banco do Brasil, tá? Aí você imprime seu cartão de confirmação, ali vai estar o seu local de prova, vem tudo bonitinho, o local, o bloco, a sala, as salas são identificadas. Nessa questão de organização do vestibular, os dois são muito bons, tanto a UERJ quanto o Enem. É muito difícil você se perder dentro do prédio. Tem funcionários te informando, tem placas, eles colocam números novos de acordo com a numeração deles nas salas, é bem eficiente nesse sentido, pelo menos nos lugares onde eu pude fazer. Deixa eu ver. Depois que você faz a sua inscrição, você não pode, depois que você recebe o seu cartão de confirmação, você não pode mudar o seu local de prova. Caí perto de casa, mas nem tão perto assim. Caí num lugar que tem muito trânsito. Depois que você recebe, que emite o cartão de confirmação, você não pode mais mudar. Você tem um período, que é o período de inscrição, abertas as inscrições, fechadas as inscrições. Você fez a sua inscrição no primeiro dia, eu acho que até o último dia das inscrições você pode mudar. É mais ou menos assim, por exemplo, quando eu fiz, eu moro em Padre Miguel, aí eu botei lá, Zona Oeste 2. Zona Oeste 2 pega Bangu, pega Realengo, pega Padre Miguel, Sulacap, Senador Camará. Então eles vão te jogar para um lugar perto. O Enem, a galera que tem o nome tipo com T, com V, com S, com P, corre o risco de cair nos lugares mais longes. Mas eu sempre fiz perto de casa, não sei se tem a ver, porque meu nome começa com A. Mas eu acredito que sim, a maioria dos meus amigos que também começam com A, B, C, caíram pertinho. Também nunca vai acontecer de cair tão longe, gente. Cai longe, mas dá pra chegar, né? A gente tem que chegar, não tem jeito. Sobre horário, chegar cedo, aquela coisa toda. A UERJ de 9 a 1h30, já falei. A prova da UERJ é interessante. Vou só concluir a questão das fases. O primeiro EQ e o segundo EQ fazem parte da primeira fase da UERJ. Primeira fase. Vocês viram que minhas chaves parecem sei lá, um parque, só não sei, uma coisa bem confusa. Mas assim, por que a primeira fase? É aí que você vai ou não para a segunda fase, é aí que você vai ou não para a fase discursiva. Essa primeira fase ela é toda objetiva, ela não tem redação, pouca coisa cai no sentido de filosofia e sociologia, tá? Mas ainda pode cair alguma coisa dentro das questões de história. Ela é dividida nas 4... Por que eu fiz assim, né? Ela é dividida nas 4 categorias que a gente já conhece. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A gente tem um quantitativo de 16 questões de língua portuguesa e literatura. Também cai pouca literatura, assim, naquele sentido das escolas literárias e tal. É uma coisa mais de interpretação de texto, pode ter um assunto ou outro de figura de linguagem, de função da linguagem. Mas os textos da prova da UERJ costumam ser textos muito gostosos, tá? A gente tem 5 questões de língua estrangeira e na UERJ você pode escolher... Vocês podem ir fazendo perguntas, tá, gente? E na UERJ vocês podem escolher por espanhol, inglês ou francês. A UERJ dá 3 opções. Eita, 3 opções. Enquanto o Enem só vai te dar 2, inglês ou espanhol.
A UERJ vai te dar inglês, espanhol ou francês. Tá? 5 questões de língua estrangeira. Já vou responder sua pergunta, Débora. São em torno de 8 ou 9 questões de matemática. A matemática da UERJ é um pouco brutinha, tá? Assim, ao meu ver, né? De repente outros professores vão discordar. Aí a gente tem em torno de 15 questões, 16 questões de ciências da natureza, né? Química, física e biologia. E você tem também 16, 15 questões de ciências humanas, história e geografia, correndo o risco de cair um pouco de sociologia, um pouco de filosofia, que está sempre muito interligado. Eu já ouvi falar, posso estar enganado, não sei, não pesquisei sobre isso realmente, porque graças a Deus nunca me aconteceu, mas se você zera uma dessas categorias, atenção, uma dessas categorias, você anula a sua prova. Teve uma vez que eu zerei biologia, mas eu não acertei nenhuma questão de biologia, mas eu não zerei a categoria, porque a categoria é ciências da natureza, então inclui química, física e biologia. Eu errei todas as de biologia, mas acertei química e física, então eu não zerei a categoria, entende? Então você não pode zerar uma categoria. Eu também não tenho confirmação disso, eu ouvi falar nesse sentido. De qualquer forma, o nosso ideal é não zerar nada. Eu já vou falar dos conceitos, deixa eu só responder a pergunta da Débora. A pontuação do segundo EQ anula a pontuação do primeiro EQ? Então, não existe essa ordem, essa hierarquia. Um EQ não é maior do que o outro, mas a maior nota vai anular a menor nota. Você pode ir bem no primeiro, ir mal no segundo, ir mal no primeiro, ir bem no segundo. Então, vai anular o que for a sua pior nota, o seu pior conceito. Entende? Se você tirar B no segundo e C no primeiro, você fica com B. Mas se você tirar o B no primeiro e o C no segundo, você fica com B também. Você vai ficar sempre com o seu maior conceito. Nesse quesito, eles são até generosos, porque você tem, então, uma segunda chance, caso você não vá bem no primeiro. Eu aconselho a fazer os dois. Eu acho muito válido. Eu tenho uma amiga que uma vez ficou com B, faltando um para A, e não quis fazer o segundo EQ. Se ela tivesse feito o segundo EQ, ela teria ganhado A, eu acredito. Aí, de repente, a maioria de vocês não entende essa ideia de ABC. Eu vou colocar isso aqui no quadro, enquanto a gente ainda está falando de primeiro... É que eu tô agoniado que isso está longe, mas se eu aproximar e botar um zoom, depois eu não sei voltar, eu sou péssimo. Mas esses conceitos de ABC, ó, A, B, C, D e E. O que a gente precisa ver daqui? No universo total de 60 questões que tem a UERJ, que tem um exame de qualificação da UERJ, um só, vai ter 60 questões. Se você acertar até 24, eu acho que até 24 cravado, ou até 23, e 24 já é um outro conceito, acho que até 23, porque para você passar para a segunda fase você tem que ter acertado 40%. 40% de 60 e 24. Então 23 é menos de 40%. Se você acertar até 23 questões, você não vai para a segunda fase. Seu conceito vai ficar e você não vai para a segunda fase com o conceito Você vai estar eliminado do vestibular. Desculpa, caiu o piloto. Gostei dessa subida assim. Você não vai para a segunda fase do vestibular. Se o seu maior conceito nos dois, ou na prova que você fez, for de 24 acertos até 31, se eu não me engano, de 24 até 31, 24 a 31, você fica com o conceito D, e você vai para a segunda fase com 5 pontos. Você ganha 5 pontos para fazer a segunda fase. Quer dizer, essa primeira fase da UERJ, num universo de 100 pontos, esclarece isso na sua cabeça. Num universo de 100 pontos, ele vale 20. Os outros 80 você vai conquistar na fase discursiva. Nessa primeira fase você vai conseguir no máximo 20 pontos. Então, já não sei do meu piloto vermelho, tá aqui. Se você... Gente, agora que eu percebi que vocês estão vendo que eu estou de bermuda, eu não dou aula de bermuda. Como é que faz isso? Estou me sentindo um nude. Agora que eu percebi isso, estou constrangido de verdade.
Eu tenho essas coisas. Enfim, de 24 a 31 acertos, você fica com D e ganha 5 pontos para a segunda fase. 5 pontos. De 32 a 37 acertos, você fica com o conceito C e ganha para a segunda fase 10 pontos. O quadro já está ficando confuso, mas antes do print eu organizo para vocês. O número de pessoas assistindo está diminuindo. Teve gente que ficou cansada, né? Saiu para vomitar. Eu entendo, gente. B é de 38 a 41, se eu não me engano, ou 42. Eu lembro que uma vez, quando eu cheguei em casa, a primeira vez que eu fiquei com conceito A na UERJ, eu cheguei em casa e contei os pontos e ficou faltando um ponto para A. Depois, quando chegou o resultado oficial, o boletim que eles mandam, eu tinha passado um ponto de A. Eu calculei alguma coisa errada, ouvi alguma coisa errada. Mas acho que eu tinha ficado com 41 e precisava de 42. Enfim, 38 a 41 a 42 nessa média, você fica com 15 pontos para a segunda fase. O conceito B. B então vai te dar 15 pontos, C vai te dar 10 pontos, D vai te dar 5 pontos e E vai te impedir de fazer a segunda fase. É claro, se você ficar com E no primeiro aqui, você pode fazer o segundo. Isso a gente ainda está dentro da primeira fase. Mas se dentro da primeira fase a sua maior nota for conceito E, você não faz o segundo aqui. E o conceito A, o tão querido conceito A, é quando você acerta mais de 43 questões, acho que de 44 em diante. Quando você acerta de 44 em diante, você está com o conceito A e você vai com 20 pontos, com a nota máxima para a segunda fase. Então acho que aqui é 42 e aqui é 43 em diante. Aí você ganha 20 pontinhos para a segunda fase. Outra informação que é importante. Não ter feito o primeiro EQ não te impede de fazer o segundo EQ. São provas independentes. Você pode não fazer o primeiro EQ e fazer o segundo. Como eu já falei, o meu conselho é que você faça os dois e faça o máximo possível. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar. Eu vou partir para o exame discursivo. Acho que eu já falei mais ou menos tudo dessa primeira fase. Se a gente for contar, a maioria da prova da UERJ é composta por questões de linguagens e ciências humanas, né, que dá mais ou menos 32, se a gente botar 16 de cada. 16 de português mais 16 de ciências humanas, dá umas 32, mais 5 de língua estrangeira, 37. Né? A gente tem matemática, que acaba sendo uma minoria, que são 9 questões, ou 8, e ciências da natureza. É assim que funciona a primeira prova da UERJ, nessa ideia de conceito A, B, C, D e E. Acho que ficou claro para vocês essa ideia do conceito e da quantidade de pontos que você vai para a segunda fase. A segunda fase ela é discursiva, vocês sabem, e ela vai valer então um máximo de 80 pontos. Sarahá enviou que quem tem isenção tem que fazer os 2 exames. Isso é uma afirmação? Isso é uma pergunta? Não tem ponto, então acho que é uma afirmação. Tá. Então aviso da Sarahá. Quem tem isenção tem, com letra maiúscula, que fazer os 2 exames. Eu realmente não sei muito esse lado da isenção, porque eu não podia pedir. Então eu nunca pedi isenção. Eu estudei em escola particular, então eu não tinha como pedir. Mas a isenção é interessante sim para quem pode. Corram atrás porque é um direito. A segunda fase, então, ela vai acontecer em novembro. Finalzinho de novembro ou início de dezembro, mais ou menos, que acontece essa segunda fase da UERJ. Tá? É uma prova discursiva também no domingo de manhã. Esse ano, com a mudança do vestibular da UERJ, o professor Luiz Henrique vai se aprofundar nisso. Mas aumentou o tempo da prova discursiva, porque agora vocês têm os livros literários para ler, que vão ser cobrados no vestibular da UERJ. São 5 livros, 6. São 6 livros que vão ser... São 5 livros que vão ser cobrados da seguinte maneira. Vai ser cobrado um no primeiro EQ,
Um no segundo EQ, eu lembro que o do segundo EQ é o da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela, tá? O do primeiro EQ agora eu não me recordo. O da prova de português instrumental, que é a prova que todo mundo faz na segunda fase, na fase discursiva, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E depois a gente tem, na prova específica de português e literaturas da UERJ, o do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e tem mais um, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, modernista. Se você não faz o primeiro exame, faz o segundo, não é meio como se você tivesse zerado o primeiro e nem pode ficar com o conceito é. Não, peraí, vamos lá. Vamos ver o que a Lori Alves falou que de repente eu não entendi. Mas se você não faz o primeiro exame, faz o segundo, não é meio como se você tivesse zerado o primeiro e nem pode ficar com é. Não entendi bem. Mas a ideia é a seguinte, você pode fazer o primeiro EQ e não fazer o segundo, e pode fazer o segundo e não fazer o primeiro, ou pode fazer os dois. Se você fizer os dois, vale a sua maior nota. Se você fizer qualquer um dos dois, e nesse que você fez, você não ficar com E, você ficar com D, com C, com B ou com A, você pode ir para a segunda fase. Cada um desses conceitos vai te dar uma nota. O D vai te dar 5, o C vai te dar 10, o B vai te dar 15 e o A vai te dar 20. Mas você pode ir para a segunda fase. A única coisa que te impede de ir para a segunda fase é ter feito ter tirado o conceito E na prova que você fez. Se você tirar conceito E numa prova, num EQ, e no outro, tanto faz sendo o primeiro ou o segundo, você ficar com D, ou com C, ou com B, ou com A, vai valer a sua maior nota. Então o E vai ser anulado. Assim como o D seria anulado se você tirasse C. Eles vão considerar sempre a sua maior nota. A dona Marisa, que eu amo de paixão, está perguntando: a isenção se socializa, olha eu. A isenção se solicita no ato da inscrição para estudantes estaduais? Não. Existe um período, dona Marisa, de pedido de isenção. Antes de abrir as inscrições para todo mundo, vai abrir um período de pedido de isenção, que você vai comprovar que você é estudante, que você foi estudante de escola pública, que você vai comprovar por outro meio que a sua renda não é suficiente para isso, que você precisa dessa isenção. Vai abrir esse período de mandar a documentação, vai fechar esse período, eles vão publicar uma lista com quem teve esse pedido aprovado. Eu acho que ainda abre um outro período de pedido de revisão para quem teve o seu pedido negado, mas insiste em pedir a isenção. E depois, só depois, vão abrir as inscrições para todo mundo. Aí, quando a pessoa for se inscrever, ela vai ter um campinho lá, um espaço para ela preencher, dizendo que ela é um candidato isento. Entendeu? Que ela já conseguiu a isenção antes de abrir o período de inscrição. Gente, se alguma pergunta não tiver respondido direito, tiver entendido mal, manda de novo. Fala, ó, não entendi, explica melhor, não sei o que, não sei o que. A Juliana de Simão, a Ruiva, da turma D, tá perguntando, e o nível de dificuldade é o mesmo? Então, teoricamente teoricamente cai as mesmas coisas, porque são feitos no mesmo edital. Não se publica um edital para o primeiro EQ, um edital para o segundo EQ. Se publica um único edital para a primeira fase, que engloba os dois EQs. Tá? Então, teoricamente, é a mesma dificuldade. Vou abrir um parênteses só para explicar o que é edital, que a gente ouve falar tanto e de repente vocês não sabem. Edital é o arquivo que se publica, e isso é publicado oficialmente, em diário e tudo mais, mas que é publicado para a gente a nível de site, no site do vestibular, que dá início a esse processo, porque o vestibular é um processo. Então, quando o reitor, quando na figura da faculdade, publica um edital, ele fala, ó, agora vai começar o jogo, e as regras são essas, as datas são essas, os prazos são esses, as quantidades são esses. Vocês têm que dançar conforme a música. Normalmente o edital é tão bem construído que não te dá margem para fugir, para recorrer de nenhum lado. E normalmente é bem rígido, no sentido de isso aqui é de responsabilidade do candidato, olhar a nota é responsabilidade do candidato, a inscrição é responsabilidade do candidato, a confirmação de matrícula é responsabilidade do candidato. Então, o que vocês forem fazendo de errado, o edital já se precaver para vocês não terem como colocar a culpa na faculdade. A culpa é de vocês, segura essa marimba, entende? Voltando para a pergunta da Juliana, Juliana, voltando para a pergunta da Juliana,
o nível de dificuldade, a gente pode entrar num debate sobre isso. Eu tinha um professor de química que ele tinha a seguinte tese. Eles preparam 2 EQs. Se a galera achar o primeiro difícil, eles mandam o segundo EQ mais fácil. Se a galera achar o primeiro fácil, eles mandam o segundo EQ mais difícil. Que sempre variava, sempre ficava um nitidamente mais difícil do que o outro. Mas isso varia, porque eu sempre achei o segundo EQ mais difícil e eu sempre tirei melhor conceito no segundo EQ. As 2 vezes que eu tirei conceito A foram no segundo EQ, no entanto eu achei a prova mais difícil. Alguns amigos não acharam. Então, isso é sempre uma questão de discussão, mas teoricamente é o mesmo nível, sim, é o mesmo conteúdo. É claro que assim, o UERJ sempre cobra isso, não cobrou no primeiro EQ, pode esperar que vai vir no segundo. Entende? Tem aqueles assuntos que a UERJ sempre cobra. Matemática tem uma listinha de assuntos muito... Eu não vou me meter porque não é a minha área, mas assim, tem uma listinha de assuntos muito clássica, de tipo, a UERJ sempre cobra isso. É claro que, mudou a banca aí, meu filho, pode esperar tudo. Eles podem vir com uma surpresa, podem decidir quem vai entrar no bingo, no sorteio, dando cambalhota, amarelinha. Mas assim, enquanto não muda a banca, a gente sabe que eles mantêm aquele padrão, sim. O que eu ia falar mais? Tem gente que tem a seguinte tese. Quanto mais pessoas forem mal no primeiro exame, mais pessoas vão fazer o segundo exame para aumentar a sua nota. Ou seja, mais dinheiro. Então tem gente que tem a tese de que o segundo EQ é mais difícil. Que eles afunilam no primeiro para o pessoal pagar o segundo para ganhar 2 vezes a inscrição, porque são 2 vezes R$60, 60 um, 60 outro. E depois eles facilitam a prova no segundo exame, então eles alargam a porta de entrada e depois eles selecionam, peneiram bem no exame discursivo, que aí eles veem de verdade quem sabe e quem não sabe, entendeu? A pergunta da Paula Ariane, estou me sentindo apresentando aqueles programas, a Paula Ariane lá do Rio Grande do Norte mandou uma pergunta, assim, caso fique com a nota baixa, tem como correr atrás e fazer uma outra prova para poder aumentar a nota? Então, Paula, você só tem como correr atrás se você tiver feito o primeiro EQ. Se você for mal no primeiro EQ, você tem o segundo EQ. Aí você pode melhorar a sua nota. É como se fosse uma prova de ajuda mesmo. Se você fizer as 2, vai valer a maior nota. Agora, o exame discursivo, não. O exame discursivo é aquilo ali e aquilo ali. Não tem segunda chance. Vou partir para o exame discursivo, galera. O exame discursivo... Eu estou só vendo umas informações aqui que eu vou falar para vocês depois aqui, que estão aqui no computador. O que acontece? O exame discursivo, que acontece mais ou menos em... Vou botar aqui o exame discursivo, segunda fase. Discursivo. Que é novembro. E custa mais ou menos R$100. E as inscrições, elas vão abrindo aos poucos. Então, abre a inscrição, abre a isenção, fecha a isenção, abre a inscrição, fecha a isenção, abre o período de confirmação, fecha o período de confirmação. Temos a prova do primeiro EQ. Quando você chega em casa, já tem o gabarito. Você faz a prova domingo de manhã, quando você chega em casa domingo 2, 3 horas da tarde, já tem o gabarito do primeiro EQ, liberado no site da UERJ. Importante. Você pode anotar as suas questões, as suas respostas para conferir em casa. Quem tem ansiedade, quem sofre, quem não vai aguentar, quem quando vê que for mal vai desmaiar, vai passar mal, não faça. Mas quem é tranquilo, quem tem curiosidade, pode fazer. Meu cabelo tá uma merda. Pode fazer. Você só pode anotar as suas respostas no seu cartão de confirmação. No dia lá da prova, você vai chegar, lefe do fagueiro, serelepe pimpão, assim, olha, eu sou aluno do PU, vim fazer prova. Aí você vai levar um documento de identificação com foto, isso é importante, né? Uma identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, ia falar carteira de motorista, carteira de habilitação. E você vai levar o seu cartão de confirmação, que é onde tem o seu número de prova, e que você vai receber o seu cartão resposta que já vem com o seu nome, e você vai chegar lá, vai ter um saquinho lacrado que é feito com material alienígena, diabólico, que não rasga nem sob reza braba, é uma coisa do mal mesmo, enviado pelo rubro, pelo maligno, tá, gente? Um saquinho que não rasga, é uma coisa do demônio aquele saquinho.
Você bota seu celular ali dentro, relógio, carregador, calculadora, nada. Isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai... Não, eu trouxe aqui meu tablet, 47 polegadas para fazer a prova. Não existe isso. Caneta preta para UERJ. Caneta preta de corpo transparente ou caneta azul de corpo transparente. Lápis não pode, borracha não pode, tá? O pessoal que gosta, caneta rosa, vou botar minha caneta rosa da Hello Kitty. Não, gente. Rafaela, não foi falado sobre o Enem, vou falar. Eu não UERJ ainda, que o bicho é lerdo. Já vou responder a dúvida do Jonathan também. Eu ia falar alguma coisa importante pra vocês. Ah, tá. Aí nesse papel do cartão de confirmação, você vai lá mostrar pra moça na mesinha. Oi, vim fazer vestibular. Aí a moça vai te olhar assim. Bom dia. Seu cartão, por favor, identidade. Aí você vai dar. Brincadeira, tem uns funcionários que são simpáticos. Aí ela vai te dar o seu cartão resposta, depois vai ser distribuído o caderno de provas. A UERJ de questões, a UERJ não permite que você leve o caderno de questões para casa, em hipótese alguma, tá? Se eu não me engano, depois de 1 hora ou 1 hora e meia, você já pode deixar a sala de prova na UERJ, no vestibular da UERJ. Só que você não pode levar o caderno de maneira alguma. O caderno não vai ser analisado, ele vai ser jogado fora, queimado, triturado. Então no caderno você pode fazer conta, pode rabiscar, pode escrever uma oração, pode pedir a Deus, você fica à vontade. Tá? Não tenha vergonha, ninguém vai parar para ficar olhando o caderno, tem 200 milhões de cadernos, não tem nome, não vão saber que é seu. Fica tranquilo, só não adianta botar recadinho pro crush, porque o crush não vai ver. Gente, deixa eu ver. Quase 5 horas já, falando horrores. Tô com a garganta aqui seca. Daqui a pouco a gente vai dar um intervalo, tá? Antes de eu falar do Enem. Já vou concluir a UERJ. Então você vai poder anotar o seu gabarito, as suas respostas no seu cartão de confirmação. É o único papel que os aplicadores de prova vão deixar você pegar. Então você pega, anota, chega em casa, você confere, já vai ver o seu conceito, já vai ficar feliz, já vai lembrar de mim, já vai me xingar de repente. Então assim, fica à vontade, a gente tá aí pra isso mesmo, né? Dando a cara aqui, ó, a tapa. Não tanto, tá? Vocês me respeitam. Ia falar do segundo. Do exame de qualificação. Deu tilt aí. Da segunda fase. Tá. A segunda fase é composta por 3 provas, que agora são 4 provas. Mais 2 ainda são 2 em 1. Vou explicar isso. Na segunda fase, que é a prova discursiva, todos, repitam comigo, todos farão prova de língua portuguesa instrumental e prova de redação. Vou ter que estudar comigo até o final do ano. Todos farão essa provinha maravilhosa de língua portuguesa. Dona Marisa, vou fotografar sim as informações. Dona Marisa pediu para fotografar. Depois eu vou aproximar para vocês tirarem um print. Ou então eu arrumo, mando bonitinho, faço um mapa mental. Eu adoro essas coisas. Mas eu mando no grupo sim. Então, todos vão fazer a prova de português instrumental. Por que português instrumental? Porque português num nível mais tranquilo, que é um nível de interpretação, um nível básico, é um nível de leitura e interpretação de texto, entende? Nesse livro que vai nessa prova que vai cair questões sobre Dom Casmurro, do Machado de Assis, depois o professor Luiz Henrique vai se aprofundar nisso, tá? Tem uma pergunta de um menino aqui que eu não vou esquecer, do Jonathan, já vou ler sua pergunta, Jonathan. E todos farão a prova de redação. Até o ano passado, a gente tinha o seguinte: uma prova de português instrumental que valia 20 pontos, sendo 10 de redação e 10 das 5 questões de português instrumental. Hoje, a UERJ, para valorizar a redação, separou. A redação vai continuar valendo 10, o português instrumental vai continuar valendo 10. Depois, se eu estiver errado, o professor Luiz Henrique pode esclarecer vocês melhor mais tarde, porque essas já são as regras do novo vestibular, eu não quero me aprofundar nesse assunto. Mas, até porque é isso que ele vai falar disso também. Mas desvencilhou-se a prova. Bonito, né? Desvencilhou-se a prova de português instrumental. E agora ela não tem mais 5 questões, tem 10. Você vai ter que dar mais valor ali. E tem a redação também. Então vocês vão fazer uma prova de português instrumental, uma redação que juntas devem valer 20 pontos, mais uma prova específica do curso de vocês, do curso que vocês querem, e mais uma prova específica do curso que vocês querem. Dessas 2 provas específicas do curso que vocês querem, uma vai ter peso 2. Então, como é que funciona isso? Vai ser uma prova, por exemplo, eu fiz letras, português e literatura.
Então eu tinha que fazer português literatura, português instrumental com redação e língua estrangeira. Minha língua estrangeira foi espanhol. Então eu tive português instrumental com redação, peso 1, valendo 20 pontos. Espanhol, peso 1, valendo 20 pontos. E português com literatura, que era português e literatura brasileira, não é mais, eu vou falar disso, que era português e literatura brasileira, valendo 20 pontos também, mas com peso 2. Então, na verdade, valendo 40. Aí eu tenho 40, 20 e 20. Meus dedos são tortos. 40, 20 e 20. Que completam 80 pontos, que são somados aos 20 que você teve a chance de conseguir na primeira fase. No primeiro aqui. Entenderam como funciona o ERG? Para o pessoal que vai precisar fazer prova de português e literatura específico, não temos mais português e literatura brasileira. A UERJ agora faz português e literaturas de língua portuguesa. Quer dizer, podem cair textos de literatura portuguesa, de literatura angolana, de literatura moçambicana. A gente abrange agora todas as literaturas de língua portuguesa dentro da prova de português e literatura específica, que o pessoal que for fazer engenharia não vai fazer, por exemplo. Mas a prova de português instrumental todos vão fazer. Então a segunda fase é composta por português instrumental e redação, específica peso 2, específica peso 1. Cada curso vai ter lá a sua quantidade de específicas. Aí eles vão preparar uma prova de matemática, uma de história, uma de geografia, uma de espanhol, uma de inglês, uma de francês, uma de português literatura, uma de química, uma de física, uma de biologia. Ah, eu vou fazer veterinária, tenho que fazer biologia e química. Eu vou fazer psicologia, tenho que fazer biologia e língua estrangeira. A prova de biologia é diferente? Não. Se é a prova da mesma matéria, é a prova igual. Boatos de que as provas discursivas de exatas da UERJ, de química, de matemática, são bem puxadas. Eu nunca fiz. Mas aí os professores da matéria vão poder orientar melhor vocês. Tem um outro comentário, eu vou só responder do Jonathan. A leitura dos livros obrigatórios são apenas para alguns EQs. Por exemplo, o livro Ensaio sobre a Cegueira só será requisitado a leitura para a prova de português discursivo. Sim, Jonathan. O que acontece? São 5 livros divididos em um para o primeiro EQ, um para o segundo EQ, 2 para a prova de português específico e um para a prova de português instrumental. Tá? Vocês não têm que ler aqueles 5 textos. Por exemplo, o pessoal que não vai fazer português literatura não precisa ler os textos específicos da prova de português literatura. Eu posso ver aqui para vocês, eu tenho essa relação que está no site da revista do vestibular da UERJ. É logo uma das primeiras coisas que se vê sobre esses livros. Eu sei que para o segundo EQ é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Para o português específico, que é o português com literaturas, é o Ensaio sobre a Cegueira, com José Saramago, que é português. E Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um autor brasileiro modernista. Tá? Deixa eu ver aqui, Mudanças no Vestibular. O livro do primeiro EQ, eu tô com um tufo de cabelo assim, né, Paulo? O livro do primeiro EQ é o Primeiras Histórias, histórias com S, Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa, e o que eu tinha falado que era o de língua instrumental é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Tá? Então tem uma quantidade específica de livros para cada prova, não é assim aleatório não. Eu tenho uma outra pergunta da Rafaela. Professor, já pesquisei sobre o meu curso, fisioterapia. Bom, gente, pesquisem sobre o curso de vocês, mas é pesquisar mesmo, não é ficar vendo videozinho de olha o que o fisioterapeuta faz, aí ele aparece lá alongando as velhinhas. Não, gente, é pesquisar mercado de trabalho, não adianta fazer e não ter emprego. É pesquisar o que vocês gostam de fazer, o que é interessante, não adianta fazer uma coisa que vocês não gostem, ou seguir aquelas carreiras que tem mais prestígio, engenharia, medicina e direito. Não for uma coisa que você quer fazer, não adianta. Tá? Então pesquise sobre o curso de vocês. Professor, já pesquisei sobre o meu curso, fisioterapia na UERJ, não tem, logo não vou fazer. Porém, no curso PU, vocês vão preparar os alunos que vão fazer a UERJ, mesmo não tendo o seu curso na universidade. Então, Rafaela, eu acho que assim,
A nossa proposta é preparar vocês ao mesmo tempo para o Enem e para a UERJ. Não tem como a gente falar, olha, agora vamos estudar para o Enem, olha, agora vamos estudar para a UERJ. É complicado, a gente tem pouco tempo. Então, assim, isso é uma decisão que cabe até a gestão do curso. Eles podem falar, não, gente, até a prova da UERJ, foquem na UERJ. Da UERJ em diante, foquem no Enem. Mas, de maneira geral, a gente vai estar dando os conteúdos. E os conteúdos podem cair nos dois, tanto para quem vai fazer UERJ, tanto para quem vai fazer Enem. Lembrando, eu sempre gosto de dizer isso, a prova da UERJ ela é mais inteligente. Além de ser mais humana, são 60 questões em 4 horas e meia, não são 90, ela tem perguntas curtas, tem textos mais gostosos, te faz pensar mais. Você tem que saber mais, digamos assim. A prova da UERJ ela é mais conteudista, ela pega mais conteúdo. Ela pode falar de poucos assuntos, mas ela vai se aprofundar naquele assunto. O Enem, ele quer falar de tudo, ele bota 180 questões para falar de tudo, mas ele vai superficialmente falando de cada coisa. Entendeu? Ele vai fazer uma questão que pegue biologia, matemática e química, mas ele vai falar um pouquinho de cada uma, não vai se aprofundar tanto. No geral, é claro que pode ter uma questão ou outra que destoe, mas a prova do Enem é muito resistência, gente, muito. É claro que saber o conteúdo é fundamental. Ó, avisando aí, a dona Marisa já avisou que o livro Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa, tem gratuito para baixar. Eu vou deixar o Luiz Henrique se aprofundar nesses livros. Rafa, o que eu te aconselho é o seguinte: procura alguma coisa que você acha interessante fazer na UERJ e faça também o vestibular da UERJ. É mais uma oportunidade, é mais uma chance, de repente, ter algum curso próximo de fisioterapia ou de saúde que você se interesse. Não, eu achei ótima a pergunta, Rafa. Você mandou agora, eu só perguntei porque as provas são diferentes, jeitos diferentes, com certeza, são muito diferentes. Então, acho que vale a pena você tentar a UERJ também. De repente, um curso próximo e tal. É sempre uma opção, é sempre uma oportunidade. Eu acho que vale sim, tá? Pra gente fechar esse primeiro momento da live, porque aí eu vou beber uma água, senão eu vou ficar aqui, vou morrer e volto, tá? Aí você vai juntar esses 80 pontos, que são o máximo que você pode conseguir na fase específica da UERJ, com o máximo de 20 pontos que você conseguiria na fase objetiva, né, no primeiro aqui. Fiquem tranquilos que eu vou mandar todas essas informações, fiquem tranquilos. E aí você vai entrar numa lista classificatória. O que é uma lista classificatória? Se tem 70 vagas, vão entrar as 70 maiores notas para aquele curso. Se a 70ª maior nota for 80,1 e a sua nota for 80,01, você não entra. Entende? Vão entrar as 70 maiores notas e acabou. Classificação é isso. Quem tiver ali na margem, para menos, não vai entrar. De repente, conforme as pessoas que entrarem forem desistindo, a primeira vez que eu passei para a UERJ, eu passei na primeira reclassificação. Então, de repente, as pessoas que forem desistindo vão abrindo vaga e vocês vão sendo chamados. Já teve ano da UERJ fazer até umas 6 reclassificações. Porque a ordem é, se o povo desiste antes de começar as aulas, vão chamando até preencher o número que tem que preencher de vagas. Entende? A UERJ disponibiliza uma coisa muito interessante que vocês devem ver, que é a relação candidato-vaga. Ela disponibiliza dos vestibulares que já passaram, claro. Eu acho que a gente ainda não tem de 2016 e 2017, mas a gente tem de 2015 e 2016, que foi o ano que eu fiz. Ela vai dizer assim, tem 300 vagas para letras e 800 candidatos. Então tem tantos candidatos por vaga. Na época que eu fiz, acho que letras tinha 9 candidatos por vaga. Medicina tinha 180 candidatos por vaga. Então é interessante vocês olharem. Acho que jornalismo tinha 33 candidatos por vaga. Pedagogia chega a ser interessante na UERJ. Sobra vaga. Tem época de ter tipo 0,8 candidatos por vaga. Então é menos de um candidato por vaga. Tem 12 vagas e 10 candidatos. É interessante vocês olharem essa relação candidato-vaga. Eu posso até postar no grupo do PU ou no WhatsApp. Eu vou beber uma água e volto daqui são 5 horas cravada lá. Fiz 1 hora cravadinha de aula. Nós temos um intervalo, como diria o professor Raimundo, é vapt-vupt. Podem continuar mandando suas dúvidas, que aí eu volto para falar do Enem
e para tirar qualquer dúvida que for na outra parte da live. Tá bom? Beijo nas crianças. Não sei desligar essa merda.